Você já percebeu que quanto mais fácil ficou de encontrar alguém no mundo moderno, mais difícil ficou amar de verdade? Pois é sobre esse tema que eu vou falar hoje. Como o Tinder está destruindo o amor, o cortejo, as relações reais, duradouras, verdadeiras. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Hernani, vulgo Dr. Dopamina, e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para você só deixar o like aqui, tá? Se você não segue meu canal, siga porque eu vou trazer muitas informações do mundo moderno, o que está acontecendo na mente das pessoas através da neurociência, do que está saindo agora nos melhores canais do mundo, para que vocês possam estar sempre à frente no quesito conteúdo produtivo e funcional. Bom, para quem não sabe, os relacionamentos, quando se iniciaram, existia um certo padrão, checkpoints, onde você tinha que ir alcançando pouco a pouco ao longo do tempo para que você pudesse realmente conhecer uma pessoa, conquistar uma pessoa, estar bem relacionado ou bem conectado com aquela pessoa, conhecer de fato quem a pessoa é. Hoje em dia as pessoas já querem ir direto para a cereja do bolo, né? Naquela parte final que vira os olhinhos e acha que está tudo bem, mas que logo em seguida a pessoa talvez não quer nem chegar perto, ou não quer nem que encoste nele, porque a dopamina já baixou, tchau e benção. Geralmente é isso, infelizmente, que anda acontecendo. E por isso as pessoas estão sofrendo tanto com relações, né, superficiais, vazias, apenas em busca daquela dopamina que o outro pode oferecer para ela quando sente prazer. Então essa conquista lenta, né, no devido tempo, gerava-se hormônios que faziam essa conexão entre as pessoas. A vasopressina, a ocitocina, hormônios que faziam a conexão real do presente. E não apenas a dopamina que gera o prazer, a expectativa, a ilusão, aquilo que pode vir a acontecer ou que quando acontece algum certo tipo de prazer a gente fica mal acostumado com aquele prazer e quer ele sempre. Então por isso que as relações hoje, quando vai pulando de galho em galho, é porque a pessoa não consegue ter um tempo suficiente para liberar os hormônios do agora, do presente, né, que geram esse afeto, esse carinho, essa construção de um amor real. Quando a gente vê esses aplicativos de relacionamento, como o Tinder e etc., a gente já percebe claramente qual é a proposta: dopamina, prazer instantâneo. Então, logicamente, que a engenharia moderna, né, do que faz a gente ficar dependente de cada um desses aplicativos, né, sites e coisas que faz a gente ficar na internet, gastar o nosso melhor ativo que existe, que é o tempo. Às vezes os aplicativos são gratuitos, mas você não contabiliza o tempo que você está gastando, que ninguém pode comprar tempo. Então, se você está gastando 1 hora, a conta vai chegar. A cada match que você dá no Tinder ou qualquer um desses aplicativos, uma solicitação que a pessoa aceitou, um like, um comentário, alguma coisa que possa te gerar prazer na mente, alguma dopamina, você vai acumulando esses picos cada vez maiores de dopamina. Só que a cada pico, né, tudo que sobe, desce. Então sempre quando sobe alguma coisinha que desce aquele estado pseudodepressivo, você precisa de uma outra dose de dopamina. Então você vai acostumando a sua mente a buscar cada vez mais dopamina e fica dependente disso, fica dependente dessa dopamina, o que vem depois, qual é o próximo passo, né? Fica nessa busca incessante, hiperdopaminérgica, em busca de algo novo que possa te satisfazer mais do que você já tem. E com isso as relações vão ficando pulando de galho em galho, buscando cada vez uma relação nova, cada vez uma dopamina nova, porque é normal a dopamina descer depois de uma relação. A dopamina foi feita para unir as pessoas, para se aproximar. Depois dessa aproximação, se não for feita com inteligência e a gente dar um pause, segurar um pouco, controlar a nossa cabeça de baixo, usando a cabeça de cima para poder fazer com que esse impulso dopaminérgico seja controlado de forma racional, a gente vai entrar no buraco, nessa dependência apenas de uma dopamina e não vai construir nada real, porque não teve tempo hábil para isso. E a cada descarte, seja de uma pessoa ou da dopamina que ela está me oferecendo, a gente vai dessensibilizando o nosso sistema dopaminérgico, o maior sistema de recompensas que a gente tem, e isso vai ficando cada vez mais difícil de recuperar. Quando vê, a gente já não consegue mais focar em algo duradouro, a gente não consegue ter uma relação a longo prazo, a gente não consegue estar com a pessoa por mais tempo, porque a gente às vezes estava buscando apenas aquela dopamina que a pessoa estava oferecendo. E muitas vezes a gente não queria aquela pessoa, a gente queria só a dopamina que ela tinha para oferecer. A partir do momento que a gente ganhou aquela dopamina, é descarte completo. Com isso, a gente, né, o nosso sistema dopaminérgico, os nossos receptores de dopamina vão sendo dessensibilizados, querendo apenas dopaminas de forte
alcance. Quem pode dar essas doses altas é a novidade. Então, cada pessoa nova tem uma dopamina lá em cima. Cada pessoa que você já conhece, a dopamina vai reduzindo um pouco mais. Então, se você dessensibiliza esse sistema, você fica viciado em pessoas novas, viciados em relacionamentos novos, em situações onde você não conhece o que vai acontecer, te gera uma grande expectativa e essa expectativa libera cada vez mais dopamina no seu cérebro, inundando os seus receptores e gerando essa dessensibilização. E como consequência, as relações vão ficando cada vez mais superficiais, cada vez mais rápidas e a pessoa vai ficando cada vez mais frustrada. Ela, ou o companheiro ou a companheira, quem estiver junto no processo. Porque de fato a pessoa não entende, nem ela mesma entende. Poxa, o que está acontecendo comigo que eu não consigo ter uma relação estável? Ou o parceiro ou a parceira vai se perguntar, o que aconteceu? Estava tão legal, a gente estava desfrutando tanto. Talvez você já deve ter passado por isso com algum parceiro ou parceira que do nada apagou a chama. Do nada você perdeu a graça. Isso acontece porque a dopamina baixou, você não conseguiu executar os outros hormônios que precisariam para você manter uma relação duradoura e com isso você teve que partir para a próxima. A sua mente te obrigou, né, a partir para uma próxima em busca da dopamina que você possivelmente já está dependente. Então, pessoal, o que eu venho alertar hoje a vocês aqui é essa consequência da incapacidade de criar vínculos reais com as pessoas por uma dependência de uma dopamina que você mesmo criou. Se a gente não fizer esse tratamento de uma remodelação do sistema dopaminérgico, você vai ficar eternamente sem capacidade de criar vínculos reais e de ter uma família, ou de ter uma parceira, ou de ter filhos, ou às vezes vai ter uma parceira, vai ter filhos e vai jogar tudo fora, vai por água abaixo porque precisa buscar uma outra dopamina fora do casamento, até que isso não vai dar certo. Talvez vai perder o relacionamento, vai se afastar dos filhos e vai gerar um problema gigantesco na sua vida. Isso sem falar todos os temas legais, todas as questões que ainda podem piorar para o seu lado. Assim como as mulheres também que estão passando por esse processo de busca de melhores homens e cada vez mais, quando encontram um homem legal, às vezes vem aquela sensação de qual homem pode ser o próximo? Às vezes esse que está me cortejando, cantando aqui no Instagram, ou dando um like nas minhas fotos, talvez, será que ele não é melhor do que o que eu tô? Será que ele não tem um potencial? Parece que ele é melhor do que eu tô? Isso também tudo é a dopamina agindo, onde você fica buscando sempre o melhor homem, a melhor opção. Isso chama hipergamia. Isso já se conhece desde os tempos, né, primórdios, onde a mulher tinha que realmente buscar o melhor macho para fazer com que ele tivesse maior proteção para ela e para a prole dela. Então, o macho que pudesse dar mais proteção, a mulher ficava com ele. Então isso faz parte do comportamento feminino. Agora, o pior é a gente confundir esse excesso de dopaminas, esse excesso de distrações na nossa mente com as diversas opções que a mulher hoje pode ter no mercado e atrapalhar a relação real dela. E ela não conseguir também ter um parceiro bacana pro longo da vida. Porque às vezes, quando a gente vê, o tempo já passou, a gente já perdeu aquele potencial, aquele brilho que a gente tinha, às vezes da juventude, da fertilidade, e quando vai ver, não construiu aquele alicerce do presente com os hormônios que deveriam ser construídos. Apenas brincou com as dopaminas, brincou com os parceiros e quando o tempo passa, ele é impiedoso. E isso tudo está fazendo com que a gente tenha uma geração ansiosa, uma geração descartável, uma geração perdida frente às construções reais. A geração de hoje ela está vivendo em base de superficialidades, em base de ilusões, em base de criações das dopaminas que no final das contas, quando a pessoa vai ver, nada daquilo é real. Ou nada está sendo construído, está tudo sendo descartado, né? Isso vem gerando um problema gigantesco aqui na mente das pessoas, tanto homens quanto mulheres, que estão chegando nas idades maiores aí e não construíram. E nos próximos anos a gente vai perceber isso com mais profundidade, porque agora que a gente está começando a ter, né, tá chegando nesses níveis das pessoas aí 40, 50 anos, que não construíram nada. E foram tudo por culpa de um sistema dopaminérgico desequilibrado, onde ninguém avisou para eles que brincar com essas dopaminas teria um efeito tão grave a nível biológico, de poder entender o seu papel, entender a sua missão, de poder construir laços reais, né, duradouros, suas famílias, e estão brincando com todas essas dopaminas, o que é um grande erro, e as pessoas vão começar a perceber a partir de agora. O que eu vim mostrar para vocês é que existe um caminho para voltar ao estado fisiológico, que é voltar a criar vínculos reais com as pessoas, a poder mostrar para sua mente que você está no comando, que você quer voltar a conectar realmente com pessoas reais, deixar um pouco as telas de lado, deixar um pouco as redes sociais de lado,
esses aplicativos de relacionamentos que não vai levar a lugar nenhum, que não seja um prazer rápido, tipo um fast food. Além disso, temos que entender a diferença de uma dopamina da novidade de uma dopamina do apego. Ou seja, esses dois hormônios que a gente falou, as dopaminas ou a vasopressina e a ocitocina, os dois geram comportamentos totalmente diferentes. Um é prazer instantâneo, outro é prazer real, de construção, onde você, ao longo do tempo, você vai entender o que esses dois estão fazendo nos relacionamentos. Para que você entenda o gráfico dos relacionamentos, primeiro a gente tem uma paixão explosiva, e essa paixão ela é modulada pela dopamina. Por isso que Platão dizia que a paixão é um estado patológico, onde a gente fica cego da paixão e não percebe racionalmente aquilo que está acontecendo. Então tem que ter muito cuidado nesse momento para você não comprar gato por lebre e não achar que aquela pessoa talvez é a pessoa da sua vida sem que você dê tempo para entender realmente quem é essa pessoa. E você só vai entender ela através do tempo. Então você precisa controlar esse pico de dopamina, essa ansiedade, essa criação que você está tendo na sua mente de como vai ser você com essa pessoa lá na frente, quais os filhos que ela pode te dar, como é que ela vai te tratar, onde vocês vão morar, porque lógico que isso tudo entra na nossa mente quando a gente está conhecendo alguém, não é mesmo? E essa construção geralmente ela é ilusória. Pode passar poucos meses ou algumas semanas e tudo isso desabar. Isso porque a dopamina baixou e a pessoa foi embora. Às vezes a sua não baixou, às vezes você estava começando a criar os seus laços de apego, né, dos hormônios, a vasopressina, da ocitocina, esses hormônios que fazem a gente se apegar realmente à pessoa e não aquela ilusão, às vezes, da parte sexual ali, né, da relação que gera essa dopamina bombástica e que depois que a pessoa conseguiu isso, geralmente ela vai embora. Então eu sugiro que você fique muito atento em relação a isso e dê tempo ao tempo. Não é à toa que antigamente as pessoas vinham, se conheciam, passavam por um período de namoro, sem ainda a relação, sem a cereja do bolo, depois elas entravam no estado de noivado e depois se casavam. Todo esse período que acontecia era para a pessoa conhecer o outro de verdade, que não era apenas uma dopamina, ver se realmente as intenções seriam interessantes para os dois, né? E depois que tivesse realizado o matrimônio, jurado perante a Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe, aí sim ela poderia conseguir aquela dopamina daquela relação, só que ela já tinha construído ao longo de todo o período para trás todos os outros hormônios que precisava para poder ter o amor de fato. Então naquele momento a parte sexual era um plus, era uma cereja do bolo. E hoje a gente vem vivendo tempos totalmente inversos, onde a pessoa come a cereja e está jogando o bolo fora. Se você quer conhecer mais sobre o mundo mental dos tempos modernos, do sistema de dopaminas, se inscreva no meu canal. Vamos ter vários vídeos aqui informativos com pensamentos modernos para você entender o que está acontecendo na mente das pessoas, na sua mente, no seu entorno. E também, se quiser seguir o meu Instagram, @hernani, com E no começo do fim, vou deixar na descrição aqui para vocês. Lá também eu mostro o meu dia a dia. Ou no TikTok, @doutordopamina, e lá também a gente conversa bastante. Vai ser um prazer ter você aqui e em todas as minhas redes. Um grande abraço.